Vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa abordar é em relação ao Balance Scorecard. Eu falei um pouco sobre o Balance Scorecard aqui, que o Balance Scorecard hoje é uma das ferramentas indispensáveis para a gestão no processo de comunicação e informação dentro do ambiente empresarial. Por quê? Porque ele trabalha não só no planejamento operacional. O foco do Balance Scorecard é o operacional, mas ele requer informações de setores que potencializam o trabalho do operacional. Tá? E se tiver a empresa com Balance Scorecard eficiente, certamente ela vai ter uma valorização maior no mercado. Isso tende a atrair investidores. E aí os pontos importantes do Balance Scorecard, finança, que é a parte que sustenta toda a parte da produção, certo? O CRM, que é a parte de cliente. Então, o CRM ele tem que ser muito forte na parte de Balance Scorecard. A questão interna dos colaboradores, a formação, a qualificação. Então, veja, quando eu falo de qualificação, já mexo com o departamento de pessoal, já mexo com recursos humanos. A questão do crescimento, aí já mexo com estratégia, porque a empresa só começa a crescer se o marketing for eficiente, se as ações de estratégia forem eficientes, se a gestão for eficiente, senão não consegue crescer. E aí, vocês estão enxergando a resposta da primeira questão. É dentro desse contexto aí. Tá certo? Utilização do ERP. Ontem eu tive uma videoconferência com o pessoal de Minas Gerais, de uma franquia, e o cara vendeu a marca dele usando só o ERP. Passou tudo que a empresa fazia pelo ERP. Então, para mim foi fácil de conversar com ele. E ele comigo. Porque, ele falava, otimizar a tomada de decisão, Luiz, porque você está aqui, eu estou vendo a planilha, você está vendo o gráfico, o faturamento, tudo ele puxava pelo ERP. Mas isso era por quê? Porque era bem alimentado. Então, ela otimiza. Os modos independentes, aquela questão das células que eu falava para vocês aqui, ele mostrou lá tranquilamente lá as células do financeiro, da estratégia, do marketing, do banco de dados, de cliente. Tudo interagindo de forma separada. O que é forma separada? Ele conseguia filtrar e mostrar só, por exemplo, o faturamento de clientes de um determinado produto. Então isso é quando vocês veem que o ERP favorece um filtro de uma informação exclusiva para uma determinada tomada de decisão. Aí, a questão, mais uma vez, eu repito, ele não pode eliminar as ações manuais. O ERP ele vem para agregar valor dentro do ambiente empresarial, mas se o ERP ficar inoperante, a operação da empresa não pode parar. Então, ele não pode eliminar as interfaces manuais. Reduzir a redundância das atividades é reduzir o retrabalho quando você já tem uma base de dados anterior e serve de base para você consultar e fazer novamente aquele processo. Então isso vai reduzir que você elimine as falhas, vai acontecer que você elimine as falhas e aí o processo seja mais rápido na segunda vez, na terceira vez, porque você já sabe como foi feito, quem participou. Então isso não vai fazer com que você perca tempo em juntar uma equipe sem saber quem realmente seriam as melhores pessoas para estar trabalhando ali. E a integração setorial na organização, hoje, é de suma importância qualquer RPzinho, menor que seja, mas que ele consiga interligar os setores, o processo de comunicação no ambiente empresarial fica bem mais rápido. Então, se o profissional que estava me mostrando as informações da empresa, se ele não tivesse um RP integrado, ele não ia conseguir me mostrar o financeiro, o marketing e a parte de venda integrada ali, as planilhas e os gráficos, de
em setores diferenciados unidos em uma só tela. Então, isso é importante e uma grande atribuição do RP. E a primeira coisa que ele falou assim, Luiz, eu trabalho com biointeligência. Ele achava que estava falando com a pessoa que não sabia de biointeligência. Aí, pronto, tá certo, eu conheço. Aí foi mais fácil, ele falou coisas que ele não ia falar, mas como eu já conhecia, ele falou. Entendeu? Então, ó, o RP, a imagem do RP tem que ser essa na cabeça de vocês, na prova e no mercado. Se vocês chegarem no mercado e não encontrarem um RP com essas características, ele está deficiente. E vocês já sabem como analisar quando estudar CMM. Aí vem a questão da gestão por competência, que a gente também já trabalhou aqui. Alcançar os objetivos da organização. Então, a gestão por competência é a gestão de negócios e a gestão por função. A gestão por função é um indivíduo só, começa e termina o processo, e a gestão de negócio são vários indivíduos de áreas distintas que precisam se integrar para fazer o processo iniciar e concluir. Então, a definição do plano estratégico em curto e longo prazo, isso depende muito se é por função ou se é de negócio. A integração de ideias e o RH estratégico, lógico. Se eu vou fazer uma gestão com competência de negócio, eu tenho que ter um RH estratégico para poder saber qual é o melhor profissional daquelas áreas e possa ser consolidado para fazer o processo com a melhor eficácia e com a melhor eficiência. Maior divulgação e maior comprometimento. Então, ó, essa gestão de função e a gestão de negócio, existe uma maior divulgação do trabalho deles. O profissional começa um processo e termina, ele tem que ser um profissional destacado no ambiente empresarial. E a gestão de negócio também, os profissionais que são escolhidos ali, eles são destaque nas áreas dele, por isso que eles fazem parte da equipe de negócio para desenvolver um novo processo. Então, todo esse é o perfil da gestão com competência. Implantação de modelos segue a influência de fatores. Quem vai fazer um trabalho de gestão de negócio e de função, ele tem que ter um modelo base para poder começar a fazer, porque de repente essa gestão de negócio ela é exclusiva para fazer uma determinada ação que não é rotineira da empresa. Então a equipe se baseia no modelo básico e a junção, o workshop, a troca de experiências ali, vai fazer com que aquele processo básico se transforme num processo avançado. Tá? Então esses são os pontos de gestão de competência que vocês precisam levar para o mercado. Eu falo com essa facilidade hoje para vocês, porque hoje vocês já têm essa visão que a gente trabalhou em sala. Então isso, por exemplo, foi o assunto de uma aula que eu consegui trabalhar e vou falar com vocês aqui em 1 minuto. Que a gente trabalhou em uma aula de um dia. O e-commerce. Tivemos a palestra de e-commerce, tá? E o que acontece? É importante que vocês no e-commerce consigam ter essa visão dos participantes do e-commerce. Quem são os participantes do e-commerce? O que cada um faz nas ações de negócio? Isso é importante que vocês consigam enxergar. Imaginem, se precisar pedir exemplos na prova, vocês podem também responder de forma exemplar. Tá? Eu não entendo o que é business to business, mas eu posso falar de business to business citando a venda de um produto, matéria-prima, para uma empresa de transformação. Estou fazendo business to business. Se eu responder que business to business é uma venda de um produto de matéria-prima para um produto de uma empresa de transformação, eu estou respondendo a questão falando de business to business. A mesma coisa é customer to customer, que é cliente para cliente. Luiz, eu posso citar como exemplo a venda do site OLX de um produto que eu tenho na minha casa e quero vender para outra pessoa que não tem mais interesse
nesse produto. Então, eu sou um participante do e-commerce como cliente que está vendendo para outro cliente, sem ter uma necessidade de emissão de uma nota fiscal e de uma propaganda de uma marca para vender o produto. Então, o que eu preciso que vocês entendam sobre e-commerce são essas características e a resposta para a prova pode ser nesse direcionamento. Tudo bem? COBIT e suas características. Nós vimos que o COBIT é uma ferramenta que ele diz o quê? O controle das ações do ambiente empresarial com fortalecimento da informação agregada por tecnologia. Tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai garantir o alinhamento da tecnologia da informação com os negócios. Então, hoje é o grande foco do mercado é você conseguir alinhar tecnologia da informação com o negócio que a empresa quer fazer. Porque aí a tecnologia da informação está agregada pelas ferramentas de business intelligence, de business, junto com o quê? Com essa estratégia de negócio. Departamento pessoal, recursos humanos, marketing, produção, o negócio está ali. E as ferramentas que monitoram e auxiliam estão dentro do TI, da tecnologia da informação. Então o COBIT, ele tem como o objetivo dele, monitorar e avaliar o desempenho da tecnologia da informação. Por isso que vocês aprenderam aqui a importância do parque tecnológico, da interligação das informações dentro do ambiente empresarial, os canais de comunicação. Para quê? Para vocês verem se a tecnologia da informação dentro do ambiente empresarial, se ela está eficiente para fazer com que o negócio permaneça ou se torne eficiente. Aí monitorar e avaliar os controles internos. Os controles internos nada mais são do que o resultado das células do ERP. As células do ERP são os controles internos. A governança de TI, também a gente aprendeu o que era a governança de TI. Tá? Que é o quê? Um gerenciamento avançado das respostas da tecnologia da informação para a tomada de decisão. Isso é governança de TI. Eu preciso depender da resposta da tecnologia da informação para que eu possa tomar uma melhor decisão. E as conformidades com os requisitos externos nada mais é de que eu falar uma linguagem de mercado. Então a minha empresa, a informação que ela for levar para o mercado, tem que falar a mesma linguagem do mercado ou uma linguagem melhor, mais acessível aos clientes. Então isso tudo pode ser monitorado ou desenvolvido a partir da ferramenta COBIT. A Business Intelligence, que tem as três ferramentas, CRM, SCM e ERP. CRM, gerenciamento do relacionamento com o cliente, SCM, gerenciamento da cadeia de suprimento, e o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é o gerenciamento das informações dentro do ambiente empresarial através de um sistema de informação. Aí, citando como exemplo, a videoconferência de ontem, como ele falou que ia trabalhar com inteligência, ele começou a mostrar o funcionamento da empresa através de gráficos e planilhas, e foi fácil de identificar porque a empresa não tinha um faturamento maior. O CRM dela estava deficiente. Como eu tinha conversado um dia antes com a empresária da franquia, eu falei, seu trabalho de CRM é muito fraco, viu? Eu tive que dizer isso a ela. Ela, não, Luiz, eu percebo isso. Infelizmente, eu não tenho uma visão de estratégia para trabalhar com relacionamento com o cliente. Aí eles tinham um banco de dados de 1.300 clientes, só ativos só tinham 400 e poucos clientes. Isso mostra a deficiência do CRM. Mas foi fácil de identificar apenas com os números. Aí você consegue. Business Inteligência é isso. É você conseguir saber
se as três ferramentas estão eficientes e estão eficazes dentro do ambiente empresarial. Tá? Então, a visão que vocês têm que ter de business inteligência é essa, e vocês precisam saber qual é realmente a função de cada ferramenta dessa. Para que serve o CRM? Para que serve a cadeia de suprimento? Então, quando eu falei da cadeia de suprimento para ele, eu falei, ó, eu percebo que a sua cadeia de suprimento, ela é bem estruturada, porque você não deixa faltar matéria-prima dentro da franquia para que a empresa não pare de atender o cliente. Então, isso é uma eficiência da cadeia de suprimento. E quando ele consegue puxar as informações necessárias por meio do software para gerenciar a tomada de decisão, eu percebo que o ERP dele também é eficiente. Então, o business inteligência é isso. É você agregar valores com essas três ferramentas para tomar decisão, para ver as deficiências, para ver os potenciais da empresa. Então, isso é trabalhar com business inteligência. O e-business é a rede, e aí eu vou citar também, agregando valor a essa experiência que eu tive antes de ontem, que a empresa também tinha um fraco e-business. A culpa não era plenamente do CRM. O CRM contribuiu para a baixa de faturamento, mas o e-business também poderia ter fortalecido mais o faturamento da empresa. E hoje, o grande foco de e-business hoje são as parcerias de divulgação do serviço. Tá? Então, hoje está se usando e-business dentro do marketing estratégico, para você fazer parceria, onde você divulga a marca do parceiro e o parceiro divulga a sua marca, e vocês conseguem fazer uma junção da base de CRM. Quando você junta a base de CRM, você amplia ou triplica a sua capacidade de alcance dos clientes. E o business hoje também já está chegando agregado ao marketing e também à rede social. Então, hoje as empresas estão fazendo e-business dentro da rede social, pegando os clientes daquela rede social que falam conteúdo relacionado ao produto que você mexe. Então, tem ferramentas na rede social que já consegue chegar nos clientes ou nos potenciais clientes apenas por ele digitar um texto que tem relação com o seu produto. Aí isso também é importante. Você consegue chegar nos parceiros, nas empresas parceiras também pela rede social, usando o quê? Usando o e-business. E o foco que eu falei aqui na aula para vocês de e-business era que o e-business facilitaria o processo de acesso à informação de banco de dados do fornecedor, não é isso? Para saber se poderia fechar um negócio ou não. E com relação ao cliente, você sendo a base de dados para ele acessar e consultar se poderia querer comprar aquela matéria-prima ou não. E hoje já chego para vocês com uma visão bem diferenciada de e-business. Por quê? Porque o mercado já está passando para mim essas informações. E a informação que vocês têm que chegar no mercado é essa. E vocês podem trabalhar com o e-business agora não só buscando informação do fornecedor de matéria-prima, mas também ampliando a parceria e chegando em rede social por meio de e-business. Porque as empresas hoje estão com contas na rede social, e como você tem a parceria com a empresa na rede social, no contato com ele, os contatos dessa empresa também poderão ser seus. Isso é a ampliação da rede de relacionamento. Então a visão de e-business é essa. Se tiver alguma questão de e-business, se for aberta, vocês terão a oportunidade de responder todos esses ângulos que eu falei para vocês aqui. Porque na prova tem questões abertas. Tá? Não me pergunte qual é. E aí, a gente encerra a revisão. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar algum ponto que foi abordado aqui? Balance Scorecard.
Balance Scorecard, você tem que olhar a Balance Scorecard como uma análise avançada das ações da empresa, integrando 4 pilares. Que pilares são esses? Financeiro, tá? Então, hoje, no Balance Scorecard, o financeiro ele tem que ter uma visão de que, de que a empresa precisa estar sempre no positivo para que possa fazer novos investimentos. Luiz, mas vai ganhar um dinheiro legal lá na frente. E se perder, se não ganhar? Então eu só faço trabalho de Balance Scorecard, você do setor financeiro, se você tiver fluxo de caixa e capital de giro disponível para você fazer esse investimento nessa tentativa lá na frente, se você não tiver uma garantia de retorno desse investimento. Na questão interna, os colaboradores devem estar plenamente integrados. Para o Scorecard hoje é todo mundo trabalhando em equipe. Então, quem não trabalha em equipe, quando você implanta para esse Scorecard no ambiente empresarial, você enxerga rapidamente quem não está participando da equipe da empresa. É aquele funcionário que reclama de tudo, é aquele funcionário que chega atrasado, é aquele funcionário que falta por motivos diversos e não justifica. Então, esse está fora dos padrões de Balance Scorecard. Na questão de crescimento, qual é a visão da empresa? Ampliar, abrir filiais ou ampliar a unidade matriz. Então, o gestor ele tem que estar com essa visão de ampliação, de crescimento. Se o gestor não tem essa visão de crescimento, ele não consegue aplicar para essa Scorecard 100%. Então, a empresa está crescendo gradativamente, sempre um positivo. Não quero adotar o sistema de recrutamento e seleção externa. Quero dar a primeira oportunidade para as pessoas que estão dentro e, com isso, haver um crescimento em plano de carreira. Onde que entrava em Balance Scorecard? Crescimento? O crescimento interno. Isso é o crescimento interno. Você fazer um recrutamento no banco de talento. Então, atinge os 2 pilares. Atinge os 2 pilares. O crescimento aqui é o crescimento empresarial. Tanto a parte estrutural, como a parte funcional. Só que nessa hora, se você vai fazer uma seleção de banco de talento, você começa a usar também a questão interna do Balance Scorecard. Aí entra também aqui o departamento pessoal e os recursos humanos com o quê? Com a atualização da ficha funcional de cada colaborador, o que ele faz de curso, tudo para quê? Para você escolher o melhor profissional para fazer o processo seletivo. Entrar um pouco também do financeiro para balancear esse tema de salário e benefícios. Financeiro, o que é que a gente vê hoje com relação ao Balance Scorecard no financeiro? Participação nos lucros. A empresa que trabalha com participação nos lucros, ela chega no 11º mês, ela faz um balanço do faturamento e avisa aos colaboradores que vai destinar um percentual do excedente da previsão de faturamento para aquele ano para ser compartilhado com os colaboradores. Então isso é participação no lucro. Isso é Balance Scorecard. Então, professor, cada empresa pode adotar o seu. Não existe um padrão, não existe uma ISO 9000 de Balance Scorecard. Aí o senhor está dando uma orientação. Isso é um direcionamento. A partir daí você cria o seu Balance Scorecard no ambiente empresarial. Tá? Agora, o que faz toda a diferença, faz. Tá? A empresa que trabalha com isso faz toda a diferença. Também clareou aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Então pode tirar 10, tá? A prova está aí.